Olá pessoal, mais um programa no Sofá com o Renildo Ferraz. Hoje a gente vai conversar com um amigo nosso, que ele aprendeu o beabá, desenvolveu o gosto pela leitura, por incrível que pareça, lendo bula de remédio, que estava escrito nos enlatados, rótulo de todas as espécies, e aí ele passou a ter o gosto pela leitura. Hoje ele é escritor, ele é jornalista e faz parte da Letra, Academia de Letras de Águas Lindas. Nós vamos conversar hoje aqui com o Marcos Barbosa. Marcos, como é esse negócio de você começar a desenvolver a leitura lendo receita, bula de remédio, aquelas letrinhas bem pequenininhas, você não deixava passar em branco, né? Foi o seguinte, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas o meu pai era fazendeiro antes disso aí, e depois ele perdeu a fazenda dele e se transformou num boiadeiro, num homem que arrendava terras para plantar. Ele se tornou um sem terra daquela época, mas ele era um sem terra que não invadia a terra dos outros, ele arrendava para trabalhar. E cultivava. Eu era ainda pequeno, eu tinha sido alfabetizado numa escola em Campo Grande, mas eu era bem pequenininho e nós fomos morar lá numa cidade, em Pedra Preta, tem um lugar chamado Fazenda Santo Antônio do Rio. Mas tinha dificuldade para ir para a escola, a distância? Não, tinha. Eu estudei muito em escola rural também, mas essa época que eu lia, você falou das bulas de remédio aí e enlatados, o que acontece? Na fazenda não tinha outras coisas para ler. Tinha as bulas de remédio da minha mãe, tinha enlatados, as cartilhas que eu lia e relia, repetia a leitura daquilo, e a Bíblia da minha mãe lá. Então o que eu fazia? Eu lia tudo. Eu lia as bulas de remédio dela todo dia, ficava lendo e relendo aquelas palavras que eu não entendia, mas eu lia para exercitar a leitura. Pegava lata de conserva e ficava lendo. Eu me lembro de um negócio interessante. O meu pai, eu peguei assim uma caixa lá, uma lata, estava escrito assim: Companhia Industrial e Comercial Alimentícia Elteda. Aí meu pai falou assim: o que é isso, menino? Aí falou, pai, tá aqui, ó, Elteda, LTDA. Aí meu pai me deu a primeira lição de economia da minha vida. Ele falou: não, meu filho, isso chama-se abreviatura, isso significa limitada. Eu era pequenininho, devia ter uns 7 anos por aí, Marcos Barbosa, então depois disso seu pai te levou para uma biblioteca? Aí nós mudamos, voltamos para cá. Você leu tudo, acabou, você não tinha mais o que ler, falou, agora esse cara para uma biblioteca. Aí nós fizemos o seguinte, meu pai, aí aconteceu lá uns negócios, ele encerrou esse período dele lá na região de Santo Antônio do Jurigue, Pedra Preta, que hoje é município de Pedra Preta, lá perto de Rondonópolis, voltamos para Camapuã. Aí eu fui morar em Camapuã uns tempos, depois fomos para Campo Grande de novo, e de lá nós fomos para Cuiabá, no norte, o Mato Grosso era inteiro nesse tempo. Fomos morar na capital. Meu pai foi ser gerente de uma fazenda. Certo. Barbosa, você tem sangue europeu? Não, Barbosa é o quê? Descendente. Não, mas assim, português. Você é branco, tem os olhos azuis e tal. Português tem olho azul. Tem uma mistura de espanhol português nessa família Barbosa aí, Aí lá meu pai, a primeira coisa que ele fez foi me levar lá no Palácio da Instrução, que é uma grande biblioteca que tinha naquela época, muito grande, muito livro. Aí me apresentou lá para o bibliotecário e falou: esse rapaz aqui gosta de ler, ele fica lendo tudo. E eu não tenho condição de comprar esse tanto de livro aí. Eu trouxe ele para cá, todo dia eu vou te dar o dinheiro da passagem, você pega o ônibus, vem para cá e passa o dia aqui, depois da aula. Daí ele me matriculou numa escola noturna, eu já tinha 13 anos, ele conseguiu um jeito de me colocar na escola noturna, eu passava o dia estudando. Aí eu ia para lá, para aquela biblioteca, rapaz, o bibliotecário me orientou direitinho e eu fiquei lendo tudo. Lia tudo que não entendia, mas lia, para treinar a leitura. Às vezes o bibliotecário falava: esse livro é muito forte para você, leia essa historinha aqui. Eu falava: não, eu quero ler isso aqui. Eu pegava, era logo Sócrates, Platão, grandes filósofos. Claro que 13 anos é muita informação. Eu entendia 30% daquilo que eu estava lendo, mas eu lia para treinar a leitura, para ficar bom. Pegava o dicionário toda hora, ia lá atrás das palavras, comecei a me entusiasmar com a filosofia,
com aquelas leituras, eu comecei a ler de tudo. Lia historinha também, eu lia coisas divertidas, mas lia grandes escritores. Aí foi aí então que começou a despertar a questão de você escrever, porque você é poeta também, né? Sou. Você já escreveu música ou só poesia mesmo? Já, tem até alguma, dessa vez quando... Instrumento, música você não toca? Não toco, tem instrumento. Mas eu inclusive já registrei uma música, aquela é uma música que ela vai ser um tango, a Saga da Humanidade, que tem um livro de poema meu. Bonito nome, Saga da Humanidade. Saga da Humanidade é um tango e está registrada já na Ordem dos Músicos, lá no Rio de Janeiro, fui lá, registrei. Deixa eu te falar, mas aí você escreveu poema, escreveu música e livros. Começou quando a escrita de livros? Ainda na sua adolescência? Eu fui juntando tudo que eu escrevi desde os 13 anos, tem muita coisa escrita. Mas você tem livros, quantos livros você, assim, livros que você já lançou? Três livros, né? São... Marcos, então, você na juventude, na adolescência, você foi trabalhar no jornal? Foi. Daí dessa experiência lá na biblioteca, eu fui convidado para trabalhar na biblioteca, que era vizinho de um jornal. Aí me convidaram para escrever no jornal. Comecei a escrever, com 13 anos de idade, assim, eu já comecei a colaborar com os jornais. Mas você escreveu o que? Era artigos políticos? Rapaz, eu era uma criança, eu vi um buraco no meio da rua, vi um monte de gente lá na porta do fundo rural, vi um mendigo, vi uma coisa que eu achava que estava errada, eu fazia uma crônica. Só que acontecia o seguinte, eu fazia um texto que era mais literatura do que notícia de jornal, matéria jornalística. Aí eu fazia aquele texto e levava lá, quem me atendia mais era o Maninho, Roland Gerhard Arkense, que era até homenagear a memória dele. Foi meu grande mestre de jornalismo. O apelido dele era Maninho. Então o Maninho pegava assim e falava assim, ele chamava todo mundo de Maninho. Ele falava assim, Maninho, você quer ser jornalista ou escritor? Eu falei, os dois. Porque isso aqui é literatura, isso aqui não é matéria de jornal. Eu falei, então como é que eu faço para transformar isso em uma matéria de jornal? Aí ele ia com toda a paciência, reescrevia o meu texto. Esse ponto é grave, você está escrevendo um livro. Já está pronto. Como que é o nome do livro? Você mudou, né? Tinha um nome, você mudou. Ia ser Dom Casmurro no século XXI, porque eu me inspirei em Machado de Assis. Eu fui ao Rio de Janeiro e achei muito interessante os locais por onde o Machado de Assis andou, as casas onde ele morou, visitei a Academia Brasileira de Letras, fiquei um mês lá fazendo esse turismo cultural, né? Aí o que acontece? Eu tive a ideia de fazer um livro, falei, poxa, eu vou fazer Dom Casmurro do século XXI. Como é que seria a visão de Dom Casmurro dentro do século XXI? Eu comecei a escrever o livro, as ideias foram surgindo e tal, até anunciei que o nome seria esse. Foi. Né? Aí comecei a escrever, mas deu outra coisa. Saiu o Caldeirão do Bruxo. Agora você vai explicar por quê. Caldeirão do Bruxo. Agora, por que o Caldeirão do Bruxo? Porque lá na Academia Brasileira de Letras tem um caldeirão enorme. E nesse caldeirão, o Machado de Assis queimava os originais dos livros dele. Ele acabava de escrever um livro, publicava os manuscritos. Né? Aí ele pegava todos os originais e queimava ali, mas ele fazia todo um ritual para fazer aquilo, convidava os amigos, fazia o lançamento do livro, né? Ali em volta daquele caldeirão, e aí depois ele queimava os originais daquele livro. Tanto é que existem poucos originais das obras do Machado de Assis, porque ele fazia uma festa para queimar os originais. Aí quando você viu, você estralou. Aí quando a senhora lá que atende os visitantes do museu da Academia Brasileira de Letras me contou essa história, eu falei, puxa, isso é interessante, isso dá um livro. Dá um livro, dá para contar essa história. Mas Marcos Barbosa, e a pessoa que estiver curiosa ali, querendo saber quando é que vai sair esse lançamento, já tem assim, previsão para o ano que vem, que mês? Vai ser agora, no início do ano. Vai depender da pessoa que vai fazer a ilustração, né? Porque o texto já está pronto. O livro já está pronto, já refiz várias vezes, não tem muita coisa mais para mudar, não. Marcos Barbosa, então tem aqui os chapéus, tem uns nomes ali de pessoas, figuras conhecidas nacionalmente, né? Então vamos tirar um chapéu aí e comentar sobre qual é o chapéu que você escolheria aí, Barbosa? Marcos Barbosa, nossa, é conhecido? Vamos começar daqui para lá. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha só,
No rumo da literatura mesmo. O que você acha dessa pessoa? Esse eu tiro o chapéu para ele. Era um homem, na época dele, um homem pobre, negro, tinha tudo para não dar certo e foi o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Você é admirador dele? Sou. O maior escritor brasileiro de todos os tempos. Ele era um autodidata, não teve instrução regular, não tinha dinheiro para pagar a escola na época, e ele chegava a assistir aula sentado do lado de fora da escola. Ele chegou a fazer isso algumas vezes, eu vi na biografia dele, que ele, em alguns momentos da vida dele, ele ia lá numa escola, sentava do lado de fora da escola assim, para ficar ouvindo o professor falando, perto de uma janela, numa calçada lá, e ficava ouvindo. Ele se imortalizou, criou a Academia Brasileira de Letras. Então eu tiro o chapéu por Machado de Assis. Esse eu tiro o chapéu para ele, naquela maneira antiga. Né? Por Machado de Assis eu tiro o chapéu. Beleza, Marcos Barbosa. Vai na sequência ou vai escolher outro? Esse no meio? Pega esse aqui. Vamos ver quem é o cidadão. Não mostra agora não. Opa. Vamos ver aqui. Olha só, o que você acha dessa figura aqui? Também eu tiro o chapéu para ele. Explica por que você tira o chapéu para ele. Eu tiro o chapéu para ele porque ele foi o maior governante que o Brasil teve. Porque tu sabe que os brasileiros dizem que a culpa veio deles, né? Não tem culpa nenhuma. A vida inteira, a família real brasileira foi contra a escravatura. A família real brasileira, a família imperial brasileira, sempre foi contra a escravatura. Tanto é que a escravatura era tratada como tráfico. Era tráfico negreiro. Isso mesmo. Igual hoje tem traficantes de droga, naquele tempo tinha o tráfico de negros. Então o Dom Pedro II, eu tiro o chapéu para o Dom Pedro II. Mas eu quero comentar sobre o Dom Pedro II, aproveitar que você está com a barbona também, igual o Dom Pedro II. Outra hora você falou que é a favor da monarquia, né? A monarquia não seria mais gasto para o país? Como é que ficaria se fosse monarquia, se hoje mudasse para a monarquia? Ao contrário, no primeiro mês do golpe republicano, no dia 15 de novembro de 1889, né, que foi o golpe republicano, o Dom Pedro II ganhava 60 mil réis. No mês seguinte, acho que o Marechal Deodoro, né, ele aumentou o salário dele para 120 mil réis, ele dobrou o salário dele, entendeu? Com metade do dinheiro que a presidência da República passou a se sustentar, a família real brasileira se sustentava com metade do dinheiro. Mas é porque a gente tem essa visão, olha ali a Inglaterra, né? Mas isso já vem de lá. A Inglaterra gasta 20% a menos do que a Dilma gastava aqui. A Inglaterra, o custo do Palácio de Buckingham é 5 vezes menor que o custo da presidência da República no Brasil. Com toda aquela pompa. Rolls, que negócio com aquela pompa toda. Com tudo aquilo eles ainda são comedidos, não tem superfaturamento, não tem roubalheira, não tem corrupção lá. Então é desse jeito. Todas as monarquias do mundo todo, o custo delas está provado estatisticamente, está provado com documento. O custo da família imperial de todas as monarquias do Brasil, do mundo todo, é menor do que qualquer presidência da República. Isso está provado com documentos, não é argumento político, não. Sem contar que você não tem que custear a vida de ex-presidente da República. Nós sustentamos 5 ex-presidentes da República. Só isso aí já dá para sustentar a família real brasileira. Não tem outra. Mas, Barbosa, tu não tem um canal no YouTube não para comentar essas coisas? Você nunca pensou em abrir um? Eu prefiro participar do seu. Marcos, então vamos pôr o chapéu aqui? Vamos. Aqui, na sequência? Na sequência. Vamos ver aqui, Marcos Barbosa. Legal, viu? Conversar com o Marcos Barbosa aqui. A gente tem uma aula aqui bacana. Aqui, Marcão. E esse aqui, hein? Também é uma figura nacional. Esse eu tiro o chapéu para ele. É mesmo? Tiro o chapéu, apoio. E o que ele falava antes, né? Essas escorregadas que ele dá, vamos deixar que o futuro vai explicar isso aí. Porque até eu sou capaz de falar besteira, fazer coisa, falar bobagem pior do que aqueles já falaram, se a pessoa me cutucar muito e me deixar com raiva. E todas as besteiras que esse rapaz falou,
foi porque ficaram cutucando não, ele, provocando. ele... Aí provocou o lado humano, a fraqueza humana dele, ele acaba falando uma bobagem. Mas isso aí não é ruim. Tipo, hoje o cargo que ele vai exercer agora no ano que vem, ele não pode ficar nervoso e se escorregar e falar. Ele já está ficando mais comedido, ele não está mais falando sem pensar, né? E as pessoas agora também não têm mais coragem de chegar provocando, né? Porque ele é estupim-curto. Só que agora ele é autoridade, ninguém vai chegar então, agora provocando. Eu tiro o chapéu da mesma maneira que eu tive o maior prazer de tirar o chapéu pro Machado de Assis. A moda eu tiro o chapéu pro Bolsonaro, nosso presidente da República, que apoiei e quero que ele faça um bom governo. Vai ficar na história o governo do Bolsonaro. Olha, presta bem atenção, o Bolsonaro, você vê o seguinte, ele é muito coerente e ele não... Mas não foi depois da facada não que ele ficou mais manso? Aquela tentada, depois daquela facada ele ficou mais manso, mais brando. O cara, todo mundo tem medo, né? Tem que ditado, né? Quem tem medo. Eu tenho medo. Muito bem, último chapéu, deixa eu pegar aqui. E aí, você vai fazer igual o Machado de Assis, tirar o chapéu na... categoria? Rapaz, aqui eu tinha tudo para tirar o chapéu para ele. Até 2014 eu tirava o chapéu. Mas tu foi do partido dele? Fui. Eu fui do antigo MDB, fui o fundador do PSDB aqui em Águas Lindas. O PT. Você foi para a esquerda para mudar o pensamento deles lá? Eu queria fundar uma tendência monarquista dentro do PT, né? Houve uma época que eu gostava tanto do Lula que eu achava que podia fazer uma segunda dinastia brasileira com o Lula como rei. Eu cheguei a pensar nisso na época. Eu estava lá no PT e eu falei isso com o camarada. Você tá louco, rapaz? O Lula é republicano, vem com essas ideias monarquistas suas aqui e tal. Eu falei lá pelo PT isso aí um dia e eles quase me mataram lá. Então hoje você não tira o chapéu para esse cidadão? Não, eu não tiro mais o chapéu. Antigamente eu tiraria o chapéu, botava até a mão no fogo pelo Lula e pelo PT, mas hoje em dia não, porque eu sei que o PT realmente é um partido comunista. O Brasil era um país de primeiro mundo e hoje não. Não é mais. Eu raciocínio, eu estou vendo uma barata ali, não tenho coragem, pisadinha, né? Eu tenho pavor de barata. Mas você tem medo de barata? Eu não gosto muito de barata. Vai deixar ela ali. Ela vai sair dali, deixa ela quieta lá, daqui a pouco. Um gato acha aí. Renildo, eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando aqui de passar essas ideias aqui para o povo brasileiro, especialmente para o povo aqui de Brasília, aqui de Águas Lindas, que é a sua cidade. E aguardo o lançamento do livro O Caldeirão do Bruxo. Isso. O Caldeirão do Bruxo é um livro muito interessante, vai ser vendido pelas redes sociais primeiro, e depois nós vamos fazer um lançamento no Rio de Janeiro com a Lucília Dowsley, que é a editora Dowsley do Rio, que vai me ajudar no lançamento do Rio, e aqui em Brasília vai ser feito pela editora Quiron. E ela bichinha está muito colada aí. Eu quero encerrar essa entrevista de hoje falando uma frasezinha do Alfred Neumann que diz o seguinte: às vezes é melhor você ficar em silêncio para as pessoas acharem que você é idiota do que você abrir a boca e não deixar dúvidas. Marcos Barbosa, muito obrigado. Eu que agradeço.